Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais esse momento especial que o Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região de Mato Grosso do Sul, proporciona a todos os profissionais da psicologia, acadêmicos e convidados. Para recepcionar a todos e estar presente nesta mesa, quero convidar o psicólogo Fernando Faleiros, ele que é conselheiro, membro do Conselho Estadual, do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região de Mato Grosso do Sul. Nós queremos registrar que também está aqui presente e fará parte da primeira fala a psicóloga Gleice Freitas, presidente do SIMPS, Sindicato dos Psicólogos de Mato Grosso do Sul. E quero convidar para estar conosco nesse primeiro momento a nossa convidada palestrante, psicóloga Sandra Maria Francisco de Amorim. Colegas, bem-vindos e bem-vindas. Em nome do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região, agradeço imensamente a presença de vocês. Com imensa honra que a gente pode, nesse ano de 2015, além de comemorar esses 53 anos de profissão regulamentada, que é um dos recortes que a Sandra vai falar aqui para a gente hoje, debater temas ligados a esses três pontos que a gente está vendo em tela. A nossa profissão, a nossa identidade enquanto profissional e o nosso entendimento enquanto trabalhadores. O que enseja também o fato da gente ter aqui não a realização, a idealização desse evento por parte do sindicato no qual o Conselho está fazendo esse trabalho de apoio. Creio que a gente vai poder ouvir ao longo da nossa atividade questões ligadas ao psicólogo enquanto trabalhador, as formas de trabalho, a expansão das nossas possibilidades de atuação, saindo daquele vértice tradicional de escola, clínica e organização, ouvir as coisas que tanto incomodam o sindicato e fazem com que as meninas tenham esse trabalho árduo de buscar e correr atrás de mais pessoas para se sindicalizar e entender quais são os ganhos e qual a diferença da gente, enquanto psicólogo, entender o nosso espaço de construção enquanto trabalhador, além de coisas que vêm acontecendo no bojo da nossa profissão. Vocês podem ver dentro da pasta que vocês receberam, coisas ligadas a falta de movimento por parte do nosso Conselho Federal, infelizmente, em termos de sucateamento de ganhos e conquistas, que permitem que a gente tenha espaços em locais diferenciados hoje, como as políticas públicas, as diversas políticas públicas, e que, infelizmente, nesse momento, nos falta um local em que se faça a construção das referências, como a gente sabe que os colegas que atuam no SUAS, seja nos CRAS ou nos CREAS, na saúde mental do trabalhador, entre tantas outras áreas que já possuem as suas referências técnicas, estejam no momento com tantos trabalhos parados, sem a devida atenção que vocês podem ver na carta SOS CREPOP que está dentro da pasta de vocês. Para além disso, espero que possamos, com esse debate, com essa construção coletiva, comemorar em alto estilo e depois, lógico, nos confraternizarmos aqui dentro dessa atividade. Mais uma vez agradeço a presença e a participação de vocês. Tenhamos todos uma ótima noite. Para saudar a todos, vamos convidar nesse momento a psicóloga Gleice Freitas, presidente do Sindicato dos Psicólogos de Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos. Desculpe falar aqui sentado, mas no momento eu estou com a perna machucada, vamos falar assim, tá? Quero parabenizar todas nós, por esses 53 anos de profissão regulamentada.
parabenizar as nossas lutas, que neste ano de 2015 foram imensas, tá? E com alguns ganhos. Dizer para vocês que o sindicato se encontra num momento maravilhoso, vamos dizer assim, porque estamos com uma parceria muito boa com o CRP, o que tem nos proporcionado, por conta da gente não ter muitos filiados, para dizer bem poucos, né? O que tem nos proporcionado acompanhar e partir para, tipo assim, para as demandas que as colegas nos trazem. Tem nos dado um suporte nesse sentido. Esse ano nós tivemos, né, quem sabe agora com a mudança, com a chegada do novo prefeito, né, nós conseguimos realmente as nossas tão sonhadas 30 horas, uma vez que já foram aprovadas, tá, por unanimidade aqui no município. A nossa tão sonhadas 30 horas também em nível de Estado, quando o Pedro, no mês de maio, com a presença da Fernanda, nós conseguimos já fazer esse movimento. No momento, esse projeto de lei se encontra em uma comissão dentro da Assembleia, só para deixar vocês mais ou menos assim por dentro. E tudo isso nós fizemos, gente, com muita luta, com muita garra. Nós, do Simpse, convidamos a Sandra, que é uma colega que... Difícil de encontrar aqui também, gente, porque ela está fazendo doutorado fora. Então, você tem que conciliar a agenda da Sandra. E, graças a Deus, casou desse momento ela estar aqui. Porque é uma pessoa que milita há muito tempo pela psicologia. E, para trazer essa fala que o Fernando fez no começo, dessa visão nossa, enquanto psicólogo trabalhador, porque a gente não tem essa leitura. E, por não termos essa leitura, fica muito complicada as nossas lutas. Então, a nossa solicitação para a Sandra, nesse momento, foi nesse sentido, de trazer uma fala para que nós pudéssemos fazer uma reflexão do nosso fazer profissional e nos vermos, sim, numa posição enquanto trabalhador, porque somos trabalhadores. Tá? Então, agradecer imensamente a presença de vocês, agradecer a Sandra mais uma vez, que ficou um mês, Sandra, estou em Portugal, Sandra, estou em Portugal. Para a gente ter a Sandra aqui, que é um prazer muito grande, além de ser minha conterrânea, melhor ainda, né? É uma pessoa maravilhosa, e agradecer a presença de todos vocês, tá? Muito obrigada. Nossa convidada, graduada em Psicologia pela PUC do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Psicopatologia e Psicologia Clínica pelo ISPA, em Lisboa, Portugal, com o título revalidado pela Universidade de Brasília, UNB, é doutoranda pela ISPA, em Lisboa, Portugal, professora adjunta do curso de Psicologia do Departamento de Ciências Humanas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Trabalha principalmente com os temas direitos humanos, políticas públicas, saúde mental, infância, adolescência e violência. Trará aqui, para essa conferência, Psicologia, Identidade e Trabalho. Psicóloga Sandra Maria Francisco de Amorim, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem, boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, parabéns pelo nosso dia de ontem, né? E eu espero realmente, eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês, né? Agradeço muitíssimo o convite do sindicato e espero, de fato, conseguir contribuir, Grace, com essa reflexão, né, tão necessária, que é a gente poder conciliar o nosso lugar social como psicólogo, o nosso lugar social como trabalhador, né, e pensar se é possível a gente falar de psicologia, trabalho, sem pensar nas questões identitárias e vice-versa, né? Na verdade, eu fiquei assim com uma expectativa um tanto preocupante, né? Porque assim, não é, eu estava até brincando com um colega ali, né? Não é a minha, vamos dizer assim, a história da psicologia não é a questão central do meu trabalho, mas eu não consigo pensar, né, na psicologia descolada da sua história. Como eu acho que a gente não consegue pensar também uma questão da identidade profissional sem que a gente contextualize isso. Então, no primeiro momento, pode passar, por favor, Amanda.
num primeiro momento, eu queria conversar um pouco com vocês, porque não sei se eu posso, né, se a gente pode, para mim é uma coisa mais de diálogo, pensar na nossa profissão do ponto de vista histórico. Mas antes disso, a gente pensar como é que nasce uma profissão, né? Porque acho que a gente vai, certamente, assim, muitas coisas que estão postas aqui, elas são de conhecimento de vocês. Na verdade, quando eu digo da gente pensar junto, é no sentido da gente tentar fazer algumas conexões que eu acho que vai ao encontro do que a Grace disse, no sentido do que tem faltado para que, de fato, a gente seja uma profissão mais coesa, né, que tenha uma identidade que possa, de fato, ser reconhecida socialmente. E aí, eu penso que, no primeiro momento, é importante a gente pensar como é que nasce uma profissão, né, para a gente pensar como é que a nossa profissão nasce dentro do nosso país, e o contexto que eu vou focar é aqui no Brasil apenas, né, porque, de fato, a gente tem que, o tempo todo, fazer esses questionamentos. Então, é óbvio que a gente sabe disso, mas é bom lembrar que uma profissão é uma prática que ela é institucionalizada, socialmente legitimada e legalmente sancionada, né? Então, a gente cumpre essas questões aí. E as profissões surgem na sociedade moderna a partir do processo da divisão social do trabalho. Isso é uma questão muito importante de se pensar, porque a gente tem ainda hoje, né, na nossa cultura, muitas vezes, algumas divisões como se as coisas estivessem desconectadas. E eu acho que a questão fundamental da gente pensar aí é que essas, vamos dizer assim, essas divisões, né, elas acabam trazendo prejuízo tanto para a nossa profissão quanto para a nossa ciência. Então, embora a gente reconheça, né, que a divisão do trabalho possui uma base social, que é a profissão, e uma base intelectual, que é a ciência, elas são absolutamente indissociáveis, né? E acho que um dos grandes deveres da universidade é manter essa unidade, que, infelizmente, a gente, às vezes, reconhece que não tem conseguido atingir essa questão. E a psicologia tem que ser pensada o tempo todo como ciência, como profissão, de forma indissociada e sempre contextualizada. Não pode ser descolada das suas bases científicas, nem da sua história, nem da sua política, da história política, social, econômica, dos lugares onde ela é produzida. Isso é muito importante a gente pensar, porque, obviamente, não, como eu disse, não é novo, mas a gente tem percebido, especialmente nos contextos mais, vamos dizer assim, mais recentes, que parece que está havendo um certo distanciamento, né, vamos dizer assim, de alguns profissionais, não apenas do sindicato, viu, Grace, mas eu acho que da sociedade de uma forma geral, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. Por favor. Bom, já falei sobre isso, porque a gente não pode pensar a identidade como algo pronto e acabado, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E se eu estou pensando num processo... Oi? Tudo bem? Se a gente está pensando num processo da construção de uma identidade profissional, eu não posso desconsiderar, né, que essa autonomia da nossa profissão, da nossa disciplina, ela vai, de alguma forma, ficar desconectada disso. Tá? Então, é como se a gente dissesse, as nossas identidades elas vão se construindo conforme também a psicologia vai passando. E a gente pensar também, né, que para a gente chegar onde a gente chegou hoje, eu acho que alguém comentou ontem lá na fala da Bianca, que a psicologia, na verdade, a gente sempre se refere à regulamentação, como o Fernando disse, muito recente, mas, de fato, ela existe, né? Assim, há alguns autores que colocam a psicologia desde o início da história da humanidade, a gente não pode perder essa referência, né? E que ela já foi praticada e pensada muito antes de existir a psicologia por diversos segmentos. Então, isso também é uma questão importante para a gente pensar. E aí eu trago algumas questões, né? Talvez seja um pouco mania de professor isso, mas eu acho que é muito importante a gente fazer assim, alguns marcos, né? Esse material vai ficar disponibilizado, tá? Eu não reduzi até de propósito para vocês poderem depois, quem tiver interesse, se apropriar com mais calma, mas destacar algumas questões que na nossa história, né, no Brasil, embora a nossa regulamentação tenha acontecido só na década de 60, desde 1854, né, já se
falava da psicologia e houve a primeira publicação de um livro chamado Investigações em Psicologia. Não sei se os mais jovens... Bem-vinda, Milk. Não sei se os mais jovens, né? Eu sempre brinco, eu digo, não é que nós somos mais velhos, nós somos jovens há mais tempo, né? E aqui eu estou me deparando com uma série de ex-alunos que devem falar, nossa, lá vem ela falar essa mesma coisa de novo. Mas a gente pensar que, embora a gente tenha nascido como profissão em 1962, a gente já vem há muito tempo sendo praticado, sendo ensinado, né, desde 1890, a disciplina da psicologia entra, né, por meio das disciplinas de filosofia, na pedagogia, sempre vinculada, e a gente precisa reconhecer aí do porquê que foi aquela tríade que se formou, né, de saúde, de educação, da área escolar, clínica e organizacional, ou industrial, como era chamada antigamente, né, porque ela vem dentro de uma lógica dessa construção. Em 1920 já aparecem inúmeras aplicações da psicologia na área do trabalho, e as pessoas que trabalham nessa área sabem disso. Em 1927, a criação da Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo. E eu estou só pensando, né, se a gente for retomar a história, são muitos fatos, é mesmo para levantar a curiosidade daqueles que têm interesse na história da psicologia, para buscar, né, outros elementos, mas assim, para mostrar essa diversidade. A psicologia, ela nasce diversa, né? É trabalho, é psicanálise, é comportamento, é pesquisa vinculada às neurociências, que hoje parecem recentes, mas que a gente já vem lidando há mais tempo. Desde a década de 30, já inserida, né, a disciplina de psicologia no ensino superior. Em 1936, teve o primeiro seminário brasileiro de psicologia, ou seja, muitíssimo antes da maioria de vocês, da maioria absoluta, né, sequer pensar em existir. E, em 1946, existe um decreto-lei que institucionaliza a formação do psicólogo brasileiro. Essa é uma história que poucas pessoas acabam levantando, porque, de fato, esse profissional, ele começa, né, porque as pessoas não entendiam assim, como é que a psicologia depois ela se torna uma profissão antes de existir uma formação. Mas já existia essa pressuposição que o profissional ele receberia o título de psicólogo se ele fizesse os 3 primeiros anos em um desses cursos, ou de filosofia, ou de biologia, ou de fisiologia, antropologia e estatística, e depois disso fazer as especialidades, né, ou os 2 anos consecutivos da psicologia. E, apesar de pouca regulamentação, o primeiro curso de psicologia no Brasil, né, que foi, coincidentemente, o curso lá onde eu estudei, ele nasce em 1953, né? Ou seja, também, pode passar, por favor, bem antes do que a gente previa. A psicologia se consolida, então, como uma ciência capaz de formular teorias, técnicas e práticas para orientar e integrar o processo de desenvolvimento demandado por uma nova ordem política e social. Todas as vezes que a gente discute, né, formação, a nossa história, a nossa militância, os nossos, né, enlaces sociais, é importante que a gente pense sempre que, quando a gente se refere à política, obviamente, a gente está falando de uma questão de princípios de organização e da inserção na sociedade que a gente vive. Alguns de vocês estiveram ontem lá na fala da Bianca, que foi muito rica, muito interessante, inclusive para trazer para nós essa ideia de que não existe psicólogo que não seja envolvido com política, embora ela não tivesse dito com essas palavras, porque não existe cidadão que não esteja envolvido com política, e todos nós, psicólogas e psicólogos, somos cidadãos. No momento que a gente fala de política, a gente está se referindo a um Estado que se organiza a partir de princípios, né? E esses princípios, essa é uma questão importante para a gente pensar, eles são, vamos dizer, mutantes, né? O tempo todo a gente vem apresentando diferenças. Mas voltando aqui para a nossa história, então. Em 1953, o primeiro congresso de psicologia em âmbito nacional, que aconteceu em Curitiba, no Paraná. Em 58, é apresentado o primeiro anteprojeto de curso de psicologia, aliás, desculpa, para regulamentação da profissão, que, na verdade, eles nomearam de psicologista, né? Enfim, aí tem aí uma série de... E essa tentativa foi fracassada, não foi possível.
Pode passar. De fato, a partir de um movimento, né, paralelo a tudo que acontecia no Brasil, né, em termos históricos, a apresentação, né, houve um movimento, houve uma pressão muito grande, porque a psicologia já era ensinada há mais de uma década, de que ela se tornasse uma profissão. E essa pressão no Ministério de Educação e Cultura que fez com que, em 27 de agosto de 1962, a nossa profissão fosse regulamentada, né? Ou seja, já existia uma história anterior muito maior do que essa que eu sintetizei aqui, né? E nós temos aqui pessoas que lidam exatamente com isso, para a gente tentar compreender essa construção identitária que a gente está buscando. E só em 1964, o Conselho Federal de Educação regulamenta a formação e o exercício profissional. Bem, se a gente está falando em história, é muito importante a gente pensar que a nossa profissão nasce exatamente em 62, né? E entre 62 e 80, o nosso país viveu uma ditadura e que isso, indiscutivelmente, interferiu no desenvolvimento da nossa profissão e também nos nossos processos identitários, com certeza. Nós enfrentamos momentos extremamente difíceis nesse processo da ditadura militar, e fazendo um parênteses, é uma questão muito importante de se pensar no momento que assusta, às vezes, verem jovens, extremamente jovens, pedindo a volta da ditadura. Parece que as pessoas desconhecem exatamente o que se deu nesse período, nada contra militares, nada contra segmento A, B ou C. Mas voltar a um contexto como aquele vivido, eu considero impensável para que a gente siga uma sociedade, de fato, coerente, né? E, por conta dessas pressões que existiam, porque, afinal, a psicologia sempre, né, tendo como foco humano, ela, dependendo dos embates que aconteciam, ela seria, sim, um grande incômodo para um regime ditatorial. E, de fato, o que aconteceu é que, em 71, ela foi excluída, né, como disciplina do ensino médio. Era uma disciplina que constava, inclusive, no ensino médio, não apenas nos cursos de filosofia, e como a gente já viu. E foi um ato, né, do regime militar, porque a psicologia provocava as pessoas a pensar, a refletir, né, a conhecer coisas que eles não estavam muito interessados que acontecesse. E nós ficamos praticamente condenados, como brasileiros e como profissionais, a pensar e agir apenas numa perspectiva individual e solitária. O que significa isso? A forma de condução, né, dos processos societários naquele momento colocaram o psicólogo, a psicóloga, num lugar, né, extremamente incômodo, num lugar de silêncio, né? Eu até tinha pensado numa foto, mas eu não localizei, que é dos psicólogos com a mão na boca, né, que não podiam se manifestar. E, infelizmente, a gente viveu nesse período uma situação muito triste, né? Por um lado, nós tivemos indícios de muita violência e tortura contra profissionais de psicologia, né, que, de alguma forma, iam contra a questão da violação dos direitos por parte do Estado brasileiro naquele momento. Por um outro lado, tivemos também profissionais que, de alguma forma, contribuíram, né, usaram a ciência e a profissão da psicologia para contribuir com a violência e a tortura, né, usando, inclusive, de alguns dispositivos que, infelizmente, é uma história que a gente não gosta de lembrar, mas que a gente não pode ocultar. Bom, nós somos regulamentados em 61 e só em 62, e só em 71 surgem os conselhos de psicologia, né, o Conselho Federal e os conselhos regionais de psicologia, que têm um caráter eminentemente orientador, né? E aí, essa dissociação, né, Grace e Fernando, que estão aqui, como conselho e sindicato, entre trabalho, né, e profissão, eu não consigo compreender, né, porque, para mim, são questões absolutamente indissociáveis. Nós temos um órgão fiscalizador que tem o papel, né, embora esteja sendo controvertido isso e incompreensível muitas vezes, mas o papel é de orientar e fiscalizar. O conselho protege a sociedade, o sindicato protege o profissional, né? Então, a gente tem que ter muita clareza disso, e essa aliança ela é fundamental,
porque os direitos trabalhistas, por exemplo, eles vão ser discutidos no âmbito do sindicato. Isso não significa que o Conselho não possa apoiar. Causa das 30 horas, inserção, né, uma série de questões aí super importantes. Mas a gente precisa ter clareza que a função social do Conselho é de orientar, de fiscalizar e de punir, eventualmente, profissionais que possam estar fazendo o exercício da profissão de uma forma desqualificada ou afetando a sociedade de alguma forma. Então, para isso, a gente tem aí as resoluções, o código de ética e todas as coisas que vêm direcionar uma conduta. Tá? Bem, por que essa introdução aí ela é importante, né? Eu tentando fazer um pouco uma síntese de uma história muito longa, né? Porque a gente tem que pensar como é que foram construídas as nossas bases identitárias. É claro que falar de identidade em psicologia, isso aqui daria, né, gente, mais do que um livro. Mas a gente vai tentar pensar na questão da identidade profissional, obviamente indissociada da identidade pessoal, né? Mas pode clicar mais uma vez que está com... Mas a gente pensar muito em que contexto, né? Porque a ideia, ainda estava brincando, eu não sei com quem que eu brinquei, falei, a ideia é provocar tanto, dizer assim, para a gente sair daqui com uma crise de identidade, tá bom? O que, né? O que eu faço mesmo, quem eu sou, alguma coisa na brincadeira desse jeito. Então, a síntese que a gente faz da nossa história, quer dizer, quais foram as bases da nossa construção como ciência, profissão no Brasil. Primeiro, que eram apenas 3 campos de atuação muito bem delineados, né? A gente não pode perder isso de vista, porque quando a gente pensa no trabalho, indiscutivelmente, esses 3 campos parece que eles têm, vamos dizer assim, um patamar mais elevado de valorização, inclusive, especialmente a clínica. Até o início da década de 90, e é uma área que eu trabalho, não existe nenhum problema em relação à clínica. Mas é importante a gente pensar que essa formação, né, no início da década de 90, a gente ainda tinha quase 50% dos psicólogos trabalhando exclusivamente na clínica. Então, é uma marca importante da gente pensar. Né? Como é que fica a minha identidade se hoje eu trabalho em outros campos? Né? E como é que esse processo de transição se dá num período tão curto, na verdade, se a gente pensar em termos de história? Né? Porque a gente não está falando de uma história, nós estamos falando de 1962, nós estamos falando de situações muito recentes. Uma outra questão que é marcante na nossa história, a psicologia dentro de um ideário individualista e adaptacionista, né? A própria lei que cria a nossa profissão, 4.119, ela vai dizer que a psicologia, ela induz a uma psicologia normativa quando ela diz que a gente trata de problemas de ajustamento, entre aspas aí, né? Chamando a atenção assim, como é que é o meu lugar social se eu tenho aí alguns direcionamentos, né? A clínica, ela é importante, ela é fundamental, mas ela não pode ser expandida como uma necessidade de uma forma geral e nem como um único perfil de identidade profissional. Isso induz a uma cultura, quer dizer, isso dentro de um contexto que a psicologia foi regulamentada, lá que a gente comentava, onde houve um corte muito violento na participação social do profissional de psicologia, o isolamento que a gente viveu enquanto profissional, ela ficou, de uma certa forma, restrita a uma população muito pequena da sociedade. E dentro desse ideal elitista, privatista, ela se manteve muito sólida. Né? E isso, de alguma forma, interfere, sim, numa concepção de uma psicologia mais ampla, mais plural, que a gente possa pensar mais coisas. Uma outra questão importante é que ela vem baseada no modelo médico. Né? Lá, naquela história que está colocada, principalmente a abertura dos manicômios, das questões ligadas à saúde mental, de uma forma geral, tem uma marca muito grande, né, da nossa ciência, de alguma forma contribuindo com os processos de exclusão. Né? Isso é muito importante também a gente pensar. E esse modelo médico individualizado, calcado no atendimento individual, autonomizado, também muitas vezes não combina com aquilo que a gente exige hoje em termos de uma profissão que está vinculada a um sistema único de saúde, por exemplo. Né?
A ênfase positivista, né, com o argumento de ser científica, a gente ainda hoje, né, e parece que a história, de fato, ela é cíclica, porque a gente tem assistido também algumas preocupações em relação a isso, no sentido de que é muito mais científico que for quantitativo, né? É positivista, que possa ser medido, que possa ser marcado. Só que a gente lida com subjetividade. Será que é possível a gente fazer, né, assim, ter uma certeza absoluta dentro de uma visão positivista? Então, não desvalorizar aquilo que a gente faz por não ser num viés positivista. Existe ciência, sim, independente de ser uma ciência positiva. E, fundamentalmente, eu acho que a pior das marcas que a gente tem no nosso desenvolvimento, e isso não é uma culpa da psicologia, né? Por favor, é só para entender que é dentro de um contexto histórico que isso é conduzido, é que a gente vai se desenvolvendo alheio aos aspectos sociais, históricos, políticos, ideológicos, que determinam a nossa própria prática e a realidade onde a gente vive. Eu estava comentando ontem com o pessoal lá na SAS que o meu foco de trabalho, né, já há bastante tempo, tem sido adolescentes autores de atos infracionais, né, ou adolescentes em conflito com a lei, como a gente tem utilizado aqui para ter um caráter menos pejorativo. E aí eu questionava o pessoal, disse, bom, se eu pensar naquele sujeito descolado de uma realidade, e se eu tiver a certeza absoluta que ele é intratável, como a gente vê na história da psicologia, esse termo ele é muito utilizado, a intratabilidade do sujeito, o que eu vou fazer com isso? Qual é a perspectiva de trabalho que eu vou ter, né, em termos de pensar da mesma forma que se eu penso que o louco não tem valor social nenhum, né, para que eu vou investir um trabalho, né, em relação aos direitos dessa pessoa? Então, eu acho que é muito importante a gente, resgatando essa história, por favor, me vê o tempo aí, que eu não sei, estou perdida. A gente, resgatando essa história, pensar que a gente vem de uma imensa repressão, né? E aí não é no sentido eu insisto de dizer, não é no sentido da política partidária. O que a gente tem que ter clareza que, por nosso objeto de estudo, por nosso foco de intervenção ser o ser humano, em nenhuma hipótese, todo mundo conhece o Código de Ética, a gente pode sobrepor, né, passar por cima dos direitos dessa pessoa. Tá? Ainda que eu discorde, como a Bianca disse ontem, ainda que eu não goste, ainda que eu não aceite o que ela diga, ainda que eu discorde absolutamente de tudo, essa pessoa é um ser humano que merece, né, ter os seus direitos garantidos. E é muito importante a gente pensar que esses argumentos eles contribuíram muito, né, paralelo à mudança, vamos dizer assim, da política no nosso país, quando a gente pensa, né, nesse ideário ditatorial, e passando por um processo que a gente chama da repressão à resistência, né, a psicologia contribuiu muito, né, foi muito importante e a gente tem que ter muito orgulho disso. Infelizmente, como eu disse, tem alguns fatos que nos entristecem, mas a psicologia ela foi muito importante para discutir essas questões aí que a gente coloca, né? Começar a pensar que, de fato, a gente podia estar, vamos dizer assim, muito mais próxima da população, né? E aí eu tenho muito orgulho de me lembrar da minha formação, que lá, né, eu me formei em 1982, a gente tinha no nosso exercício profissional, lá no Rio, eu comecei a universidade aqui em Campo Grande, na antiga Faculdade Unidas Católicas de Mato Grosso, FUCMAT, fiz 2 anos aqui, fiz outros 4 lá. E aí é muito importante, assim, foi muito interessante a experiência que eu tive numa formação que era considerada de esquerda, né, porque era voltada para uma humanização do sujeito, onde a polícia vivia transitando dentro da universidade. Se tivesse 3, 4 juntos, já não podia mais. Mas os nossos estágios, por exemplo, a gente fazia inclusive na favela, né, que era um dos focos de trabalho. Quer dizer, então, é muito importante a gente pensar que nessa história, né, a gente não pode parar de olhar para essa realidade. Talvez isso tenha influenciado muito na minha militância, né, de ouvir Leonardo Boff, de ouvir o que era, naquele momento, a formação das pontifícias universidades católicas do Brasil, num viés totalmente
vamos dizer, de enfrentamento, de resistência a as coisas ruins que aconteciam. E a gente começa, então, a questionar os próprios referenciais, né? Porque, por exemplo, a psicologia deu muitos elementos para matar pessoas, para prender pessoas. Ah, mas eu dou um diagnóstico de intratabilidade, pronto, esse sujeito já não serve mais. E a gente passou a questionar muito isso, né? Como é que o sujeito nasce, como é que o sujeito cresce, como é que ele se desenvolve, enfim. E aí vão todas as áreas da psicologia contribuindo para isso. Ao mesmo tempo, a gente percebe, né, pode passar, por favor, que existe aí uma manutenção permanente de um bloco da psicologia que não se mobiliza, né? Então, assim, não é que a gente tenha contra e a favor a psicologia, gente, do ponto de vista de uma percepção política. A gente tem, sim, que mobilizar, e é um dos objetivos nossos aqui, é de tentar pensar que essa identidade, né, profissional, identidade que a gente está querendo discutir aqui, tem tudo a ver com a minha identidade pessoal, com o lugar que eu me coloco na sociedade, e como é que eu vou pensar, né, por exemplo, na minha participação social, se eu não conseguir me voltar para as questões que estão sendo trabalhadas no Conselho de Psicologia, no sindicato, né, como é que eu vou me inserir nesse contexto social. E aí é muito importante a gente pensar que, paralela à democratização do país, do nosso país, porque, assim, quando os conselhos foram criados com o objetivo de fiscalizar e de orientar, ele tinha um viés muito forte de ser quase que policialesco, né? Uma questão muito mais punitiva do que orientativa. E a democratização do país fez com que muitas questões fossem, inclusive, né, eu até coloco um pouco da nossa história aí, na nossa história enquanto movimento político em oposição, né, a maneira como a nossa legislação foi fundada, essa discussão de problemas de ajustamento, né, e coisas por aí afora, a gente começa a pensar, e não a partir da psicologia. Por isso que, quando a gente pensa na política, na identidade profissional, nós vivemos num Estado, né? Nós vivemos num Estado que tem legislações. E, a partir da Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, obrigatoriamente a psicologia teve que rever suas práticas, né? E, a partir disso, e cada vez mais, a gente pôde expandir, né, os questionamentos, a gente teve, vamos dizer, suporte legítimo, legal, para poder discutir algumas questões. Porque, por exemplo, quando se discute a redução da maioridade penal, eu acho muito triste ouvir de psicólogos que eu não quero que o adolescente fique solto porque ele roubou a bolsa da minha amiga, ou porque... Tudo bem, isso é revoltante, isso é irritante, isso é inaceitável. Mas onde é que estão os argumentos da psicologia para justificar que aquele adolescente tem que ficar ali ou no outro lugar, enfim, qual é o lugar disso, né? Então, esse movimento de dialogar o tempo todo, né, com o cenário social, a gente foi, vamos dizer, de alguma forma, associando. Deixa eu até fazer a leitura desse pedaço aí. A psicologia dialoga intensamente com esse cenário, amplia o seu potencial crítico, afirmando-se como uma ciência voltada para a responsabilidade com as transformações sociais, e não mais uma prática solitária e apartada das demandas da realidade. Não existe ser humano solitário do ponto de vista... Ninguém vive, né, sozinho. Então, essa é uma questão básica da psicologia. Insisto, nada contra a clínica, é uma área que eu acho fundamental, mas eu não posso clinicalizar toda a sociedade também. E, nesse contexto, né, nasce o movimento que eu tenho muito orgulho de participar desde as suas origens, que é o movimento para cuidar da profissão, movimento político, que teve vamos dizer assim, a iniciativa de democratizar o sistema conselhos também, promovendo eleições, coisas que não existiam, né, a legislação original não existia. Isso não tinha. Bom, na sequência disso, eu não vou me deter muito, porque, como eu disse, é uma questão mais histórica. Ao mesmo tempo que nós questionamos o funcionamento dos conselhos, nós também passamos a questionar a formação profissional. Porque não tem como a gente discutir identidade profissional sem pensar que formação é essa. Ou seja, a psicologia foi avançando de uma forma, do ponto de vista da inserção social,
mas as diretrizes, o currículo mínimo era aquele lá de 1962, né? Onde existia vamos dizer assim, uma restrição muito grande para essa formação. E aí a gente, a partir desse movimento, a partir da inserção nos conselhos de psicologia, a gente cria a ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, porque uma das questões que o MEC colocava é que o MEC não conversava com os conselhos, porque conselho cuida da profissão, e tinha que ter uma associação que cuidasse da formação. E aí a ABEP nasce para a gente poder participar do trabalho de construção das diretrizes curriculares da psicologia no Brasil, para, de alguma forma, sair de um viés extremamente recortado, como era, para pensar numa formação mais generalista, né? Bom, e aí é inevitável, né? Isso aí não é uma invenção da psicologia, isso aí é um movimento que a sociedade vai transformando. A gente sai, né, de 3 aspectos muito bem delineados: a clínica, a educação, a clínica escolar e organizacional, ou industrial, né, como eu digo que eu chamava na época, e tem uma expansão do campo, né? E o pressuposto da formação generalista, e aqui os alunos que estão aqui devem né, conseguir compreender o que a gente está colocando em termos de uma visão que seja mais abrangente, pelo menos está escrito nas diretrizes. Não significa que todos os profissionais na formação se comprometem com isso, porque, infelizmente, ainda temos aí algumas divergências no sentido de como fazer essa formação. E essa expansão ela é muito, muito importante para a gente voltar e pensar na questão da nossa identidade, né? Então, diante dessa história que se coloca, né, de como a psicologia se consolidou no Brasil, de como é que essa história veio se construindo, diante da diversidade desses campos de atuação, o que é ser psicólogo, né? Qual é a identidade do profissional de psicologia? E aí é muito importante a gente pensar, porque a fixação na clínica, como a gente dizia, tem a ver com a questão da valorização, mas tem a ver também com a percepção que a sociedade tem do profissional. A gente até conversava disso, né, Fernanda? Quer dizer, não existe uma identidade que seja construída apenas por mim, né? É a partir da interação eu e a sociedade. No momento em que a sociedade valoriza determinado recorte, eu me coloco mais confortável naquele lugar, né? Então, também para a gente pensar isso, em que medida que a gente tem, a partir dessa expansão, conseguido, de fato, conquistar a sociedade no sentido da valorização desse profissional, né? Porque, para eu ter um reconhecimento, inclusive trabalhista, eu preciso ter um reconhecimento da sociedade, né? Eu preciso saber, vamos dizer assim, as pessoas precisam sentir falta desse profissional, né? Precisam valorizar esse profissional. E aí a gente tem que pensar que a nossa identidade profissional ela começa a ser construída, né? Eu trabalhei com vários autores, a partir do nosso interesse pela psicologia, né? O que me levou a escolher a profissão de psicólogo? Qual a representação que eu tinha dessa profissão, né? A partir disso, eu já estou, né, me colocando, vamos dizer, à disposição, né, de uma situação. Obviamente, passa por toda a história de formação desse sujeito, né, e de como essa formação se deu e vai se consolidar no exercício profissional. Então, esses 3 aspectos são indissociáveis para a gente pensar na identidade profissional. Alguns autores, aí eu coloco assim, afirmam que essa diversidade, né, constitutiva dificulta, vamos dizer assim, a construção de uma identidade única, né? Então, assim, o psicólogo ele é tão plural, ele é tão, né, a psicologia é tão plural, tão cheia vamos dizer assim, de áreas de inserção, que isso dificulta. Por um outro lado, eu concordo com aqueles que dizem que a gente tem que considerar sempre na nossa identidade essa multiplicidade, porque a multiplicidade também leva a uma unicidade na compreensão desse conceito de identidade. Quer dizer, o igual e o diferente estão juntos, né? Eu não sei se isso fica muito confuso, mas, enfim, é para levantar mais a curiosidade da gente tentar pensar isso. Será que eu tenho que ser igual? Todo psicólogo é igual? Obviamente não é, né? Mas existe uma unicidade, e essa unicidade é que a gente busca quando a gente fala das causas trabalhistas, das causas sindicais, das questões ligadas à orientação da profissão.
Então, o código de ética, ele não é o código de ética para o psicólogo da saúde, o código de ética para o psicólogo da justiça. Ele é código de ética para psicólogos. É dessa questão aí que a gente está colocando. Por favor. Bom, com bases éticas sólidas, a identidade profissional tem que ser movimento e transformação, né, permanente, porque é reflexo do vínculo que a psicologia deve manter com a sociedade, que está sempre em movimento. Imagina se a gente tivesse igualzinho lá de 1962. Né? A gente não existia, provavelmente, mais. Vínculo esse de compromisso com as necessidades e demandas da maioria da população brasileira. Isso não é uma vertente política partidária. Eu vou insistir sempre nisso, porque há uma grande confusão. Isso é uma vertente baseada nos direitos que são garantidos pela população, que é foco da minha intervenção trabalhista. Existe uma Constituição Federal, quem trabalha com criança tem que conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, quem trabalha com idoso tem que conhecer o Estatuto do Idoso, porque a gente pode infringir coisas pelo desconhecimento daquilo que manda, vamos dizer, no Estado brasileiro, e não são os governantes, né? São as leis que a gente constrói dentro dessa democracia. Bem, as constantes mudanças nas práticas, saberes, formação, incidem no modo de trabalhar e no modo como os psicólogos percebem a si mesmos e são percebidos pela sociedade. Talvez essa seja o nosso grande desafio. Pensar a diversidade de métodos e práticas da psicologia e a singularidade das trajetórias pessoais, porque se eu pegar 5 psicólogos organizacionais, cada um vai ter uma trajetória diferente também, né? Contribui para que cada ser psicólogo, nessa construção da identidade como profissional, se constitua conforme o envolvimento com a atuação que ele tem, com o papel de psicólogo na sociedade brasileira. Né? Eu tenho milhares de defeitos, eu tenho milhares de situações, né, como todos os seres humanos, mas eu fico muito orgulhosa quando a Gleice me apresenta como militante, né, porque eu acho que é uma marca que ficou nessa trajetória. Talvez eu tenha sublimado, né, passado para esse lado, vamos dizer, profissional, algumas questões mais, por exemplo, ao invés de brigar dentro da minha casa, às vezes eu tenho ido brigar lá, né, com outras questões. A gente pode até ter uma compreensão psicológica disso, mas é muito importante a gente pensar que essa questão ela é indissociável. Né? Eu posso não estar fazendo psicologia quando eu saio daqui e vou para uma festa, né? Mas eu continuo sendo psicólogo. Então, eu não tiro, não é uma roupa que eu coloco, né? Tiro e ponho como se fosse, por favor. Bom, ao longo desses 53 anos, então, não apenas baseado, estou dizendo, nos conhecimentos da psicologia, né, mas em tudo que é instituído pela nossa sociedade, a psicologia se afirmou com o compromisso de romper com o preceito da reprodução de discursos dominantes, até pela ênfase na singularidade e na subjetividade, e lança um olhar importante para a atuação de profissionais que atuam nos diferentes contextos. O Fernando trouxe uma questão muito importante, né, que é se o objetivo do Conselho Federal de Psicologia, dos conselhos regionais, ou do sistema conselhos, é orientar, então, o que está acontecendo hoje com a construção de uma instância chamada CREPOP, por que surgiu o CREPOP? Não foi porque não teve nenhum outro motivo que não fosse para orientar profissionais que estivessem inseridos nas políticas públicas, porque a formação ainda não tinha acompanhado, tá, para dar subsídios para esse profissional atuar, e o Conselho Federal de Psicologia e o sistema conselhos como um todo começou a produzir pesquisas com profissionais que estavam na saúde mental, na questão indígena, no SUAS, em várias situações, para poder produzir referências. Então, é muito grave quando a gente pensa, né, que a instância orientadora, e aí é no sentido dessa preocupação que a gente coloca, né, que tem existido também, ao mesmo tempo que a gente avança, como tudo na nossa história, existem construções e desconstruções. Então, também um pouco para a gente pensar qual é o meu compromisso nessa questão, né, porque é muito simples eu responsabilizar também
E isso, né, não estou querendo fazer uma crítica, mas eu acho que nós, da maneira como a nossa sociedade está vivendo hoje, vai muito ao encontro daquilo que a gente colocou. Individualismo, narcisismo, né? São os ismos todos que, de alguma forma, me coloca alheia, muitas vezes, a situações muito sérias que acontecem. Ah, mas eu não trabalho no SUAS, não me interessa o que está acontecendo lá, né? Então, aí fica uma situação mais complicada. Pode passar, por favor. Bem, então, já finalizando, já quase, o que são exigências hoje nessa compreensão de profissional que se tem hoje, né? Não é exigência da Sandra, não é exigência da militância, não é exigência da nossa história e do nosso papel social, né? Porque eu não posso ficar tranquila se eu sou uma profissional que trabalha no campo da educação, por exemplo, ou não, vou botar uma coisa mais nova, na assistência social, e me sentir menos valorizada do que um profissional que trabalha na área da clínica, por exemplo, né? Isso não é uma coisa, vamos dizer assim, que é tranquila para nenhum profissional. Então, eu posso até entender a competitividade trabalhista quando eu estou no mesmo campo, mas não quando a gente começa a fazer diferenças em termos de valoração, né? Então, que exigências a gente tem hoje para poder ter uma identidade que seja consistente, né, do ponto de vista de um reconhecimento social, e que possa nos tranquilizar do ponto de vista de ter não apenas uma formação teórico-técnica, mas também uma formação política, que eu vou ter respaldo, né, no conselho, no sindicato, para poder atuar. Primeiro, eu acho que o rompimento com o isolamento, o individualismo, os narcisismos que a gente vem falando, e ampliar a participação social. Eu acho que é um pouco esse o chamamento que, num encontro como esse, a gente faz, né? Gente, a psicologia ela é muito importante para a nossa sociedade. É cansativo trabalhar não sei quantas horas por dia, fazer um monte de coisa, mas se os psicólogos não conversarem sobre psicologia, ela vai, né, se fragilizando. Isso tem a ver com a valorização do lugar social, né? A gente precisa chamar atenção para essa importância, né? O psicólogo ele é, sim, a psicóloga é, sim, imprescindível para o desenvolvimento das políticas que estão aí colocadas, para o desenvolvimento adequado da formação. E aí um parênteses, que é uma briga eterna que eu tenho com meus colegas de universidade. Ah, eu sou professor, não sou psicólogo. Como, gente? Eu deixo de ser psicólogo para ser professor? Não. Eu continuo sendo psicóloga, eu sou professora de psicologia como um exercício uma identidade profissional, lá, parte da minha identidade, mas eu não deixo de ser psicólogo, né? Ah, não, e essa é uma outra questão importante, porque daí fica só no mundo das ideias, muitas vezes, e se distancia da sociedade. Uma leitura crítica e reflexiva da realidade na qual atua. Gente, não existe, eu sempre brinco, a gente sempre oscila entre vamos dizer assim, uma onipotência muito grande ou então um desânimo absoluto, né? Não existe realidade fácil para a atuação do psicólogo, porque a sociedade ela tem lá imensas fragilidades, né? Então, quando a gente fala de uma leitura crítica da realidade, não é para a gente ficar choramingando, vamos dizer assim, pelas dificuldades enfrentadas, mas para a gente poder entender também que a nossa atuação tem um limite. A gente falava disso também ontem, né? Tem questões que independem da minha presença ali, mas aquilo que depender de mim eu tenho que fazer, e fazer muito bem feito, né? E chamar atenção, porque tem muita gente, não vou fazer porque não vai dar certo mesmo. Vai chegar ali na frente e não vai acontecer nada, né? Isso desmotiva, isso coloca o profissional num processo de desvalorização muito grande, né? Uma outra questão importante é a proposição de alternativas de forma social e tecnicamente competente, reinventando práticas e revendo teorias. Todas as teorias são ótimas, mas elas precisam ser repensadas sempre do ponto de vista do que a gente vive hoje. E a gente pode, sim, inventar práticas, inventar novas formas de ação baseadas na nossa ciência. Por isso que tem que ser indissociável ciência e profissão. Não é receita de bolo, não é inventar uma coisa do nada. É basear num processo de construção científica para dar uma sugestão, por exemplo, de como articular um determinado contexto dentro do campo da saúde mental, do campo, sei lá, hospitalar, do campo da justiça, não importa onde. Identificar a dimensão política da atuação profissional, que é isso que a gente vem marcando muito aqui, pensando a sua prática de forma contextualizada,
né? Não tem como dizer, e todos nós somos responsáveis em reproduzir isso fora daqui. Não tem como dizer que isso não tem a ver comigo. Se eu estou dentro de uma sociedade, tem tudo a ver comigo, né? Eu faço parte disso. E se eu não faço nada, eu estou sendo omisso. E aí é uma questão muito complicada, porque essas exigências da nossa cidadania, será que a gente consegue separar cidadão de psicólogo? Não, não tem como, né? Então, aí, a nossa competência crítica, né? Porque parar de estudar a gente não para nunca, parar de pensar a gente não para nunca, mas a nossa competência crítica vai nos possibilitar a capacidade de reconhecer a nossa prática como transformadora da realidade social, né? Então, acho que, em síntese, talvez as coisas que eu gostaria mesmo de apontar são essas, né? Como exigências que a gente tem que refletir. É muito importante a gente pensar que não está sendo mais possível distanciar-se da realidade concreta vivida pelas pessoas. Tentar manter-se à margem desses acontecimentos é, no mínimo, transformar a nossa profissão em algo asséptico e extemporâneo. E agora um pouco de poesia, para alegrar o nosso dia, que foi ontem, mas que a gente continua comemorando hoje. Cedemos a Clarice Lispector o desfecho dessa fala, quando no exercício poético de sentir a vida assim se pronuncia: estou infinitamente maior que eu mesma. Da mesma forma, somos capturados pela certeza de que a psicologia hoje, sem temor à impropriedade, está infinitamente maior do que ela mesma. Somos muitos e diversos. E aí, eu agradeço a vocês, acho que a gente vai poder ter um tempinho de diálogo, não sei, eu passo para o Fernando, com a certeza de permanecer o nosso compromisso social. Desejo parabéns a todos, né? Pode ter incomodado, se eu incomodei, eu acho que é melhor ainda, né? Para que a gente possa continuar pensando juntos, porque também não dá, ninguém pensa sozinho, né? E aí eu agradeço mais uma vez, Gleice, espero que tenha contribuído aí para os nossos pensamentos, tá? Não existe mais distância, porque agora existe internet, zap, não sei o quê, e pronto, está tudo resolvido. Obrigada, gente. Vamos abrir para questionamentos, Fernando. Obrigado à psicóloga, professora Sandra Maria Francisco de Amorim, por sua explanação. E agora estamos aqui abertos para que vocês possam interagir, né? Além de toda a explanação, suscitando pensamentos para esse momento, está aberto para que possam fazer pergunta, ou aqui ao microfone, ou por escrito, para quem quer, nós possamos pegar por escrito a pergunta de vocês. Está aberto aqui o microfone para que possam se pronunciar. Quem quiser fazer pergunta, levante a mão. Vou pedir para que venha até o microfone para que nós possamos registrar aqui o seu questionamento, sua pergunta, por gentileza. Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre muito bom, né, ouvir a Sandra falar, né? Acho que eu sou tiete, né? E somos, né? E, assim, é interessante essa trajetória, né, que a Sandra traz para a gente discutir a nossa identidade, e a gente sabe que essa identidade ela vai mudando, ela vai se transformando à medida que a gente vai vivenciando novas experiências, novos contextos, e de certa forma a gente vai transformando. Você falou, mencionou essa questão da juventude hoje está, de certa forma, talvez por um desconhecimento, não viveu, né? E de repente não foi nos livros de histórias, ou isso não está registrado em livros de história, o momento histórico da psicologia, que foi na ditadura militar, e que a gente soube que a psicologia naquele momento ela também teve essa cara, teve uma identidade vinculada àquele momento, né? E que hoje a gente passa por uma série de transformações
e que, até por conta de não termos mais um regime ditatorial, um regime autoritário, novas questões, novos contextos dentro da psicologia surgem, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora para a gente desses, não sei se seria possível, né? Mas a gente vive um momento de grandes movimentos sociais. A psicologia, de certa forma, década de 40, década de 50, principalmente a psicologia social, que é um pouquinho da minha praia, a gente se constitui a partir desses grandes movimentos da sociedade, né? E grandes estudos da psicologia social a partir de estudo das multidões, dos povos e todas essas questões. E hoje a gente vive um pouco isso, né? Então, essa questão desse grupo de jovens que a gente vê, principalmente, nós temos algumas, quando você vê na televisão, quando você vê a mídia apontando, você vê tanto pessoas da velha guarda, vamos falar assim, né, do regime militar, mas você vê uma juventude. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e a psicologia nesse estudo que a gente vê. Eu comecei a ver alguns estudos, alguns congressos a gente tem ido, resgatando esses estudos das multidões e isso aparecendo de novo. E como é que fica a nossa cara, a nossa identidade dentro desses movimentos. Não sei se deu para entender. Psicólogo sempre é complicado, né? Brincadeira, deu sim. Primeiro, acho que tem uma coisa importante para colocar, acho que é muito importante isso que você diz, Aira, porque assim, tudo que a gente fala, né, eu acho que nós todos aqui temos maturidade para isso, quando a gente diz há um desconhecimento da história, ninguém está dizendo que há um descaso. Mas a gente sabe, né, e eu tive experiência, né, vivi isso, né, todos da minha geração que estão aqui viveram isso, que a gente não tinha acesso às informações. Então, é compreensível, por exemplo, no meu entendimento, ver uma pessoa, e eu ouço pessoas que, inclusive, viveram naquela época também, dizer, não, mas eles não fizeram nada, isso é história, não foi bem assim, né? Quando a gente sabe, quando a gente conheceu pessoas que desapareceram da noite para o dia, que sumiram na tortura, que morreram, e que foram, porque eram pessoas que, vamos dizer, né, se posicionavam de uma forma contrária. Então, assim, eu acho que para a psicologia interessa muito pensar quais são as formas de manifestação que a gente tem, né? E aí eu não consigo dissociar, eu sempre brinco, para mim toda a psicologia ela é social, porque... né? Não consigo pensar numa psicologia que não seja social se se sujeita dentro de uma sociedade. Então, o que preocupa, na verdade, é assim, todos nós temos o direito de ter uma escolha partidária, política, de ter um posicionamento A, B ou C. O que nós estamos trazendo aqui é que o psicólogo, ele está, como profissional, ele está dentro de um contexto social que tem uma legislação, não apenas a psicologia, mas uma legislação que ele precisa cumprir. Não só o psicólogo, todos os profissionais que trabalham, que têm a sua profissão regulamentada. Então, essa é uma questão. Quando a gente fala da participação social, Zara, eu acho que me preocupa muito assim, o campo da violência que a gente estuda, né, me preocupa porque assim, a impressão que eu tenho é que a juventude que ficou esvaziada de informação, ela fica mais fragilizada para ser estimulada à violência. Né? Então, assim, veja bem, dando um exemplo muito simples, o que a gente chama de redemocratização do país? A construção dos espaços sociais, como os conselhos, por exemplo, não conselho profissional, conselhos de direitos, conselhos, inúmeras organizações sociais que se consolidavam, que se posicionavam politicamente, aí fazendo o que fosse, de uma forma contextualizada e consistente. Então, olha... Gente, nós participamos de dezenas e dezenas de audiências para discutir mudanças nas legislações que nós conseguimos convencer as pessoas, porque existia uma coerência, existia uma consistência científica, não era assim, eu sou contra porque eu sou contra, né? Mas a partir da nossa ciência. Então, eu acho que esse esvaziamento, né, no meu entendimento, assim, com a redemocratização, os movimentos sociais, por incrível que pareça, eles se fragilizaram, porque eles se sentiram mais confortáveis no contexto onde tudo era muito amigável.
E aí abre espaço, porque a história ela acaba se repetindo, infelizmente, por uma tranquilização, né, no sentido da politização das pessoas. Você sabe, mãe, você sabe quais são os direitos do seu filho? Escola, você sabe quais são os deveres daquela criança, daquele adolescente? Então, a impressão que dá é que existia um afrouxamento aí, né, dos princípios, né, do ponto de vista da cidadania. Eu posso, sim, questionar uma lei, eu posso questionar um governo, eu posso questionar qualquer coisa, desde que eu possa fazer isso via movimentos que não sejam assustadores, como eu estou percebendo hoje. Não é uma leitura política partidária, eu vou insistir isso sempre, porque a gente tem discutido. Mas como é que eu posso pensar num movimento consistente se você conversa com 10 pessoas, cada uma diz uma coisa? E tudo com o fundo de estimular a violência, né? Então, não há uma proposição, não há vamos dizer assim, uma informação para essa juventude hoje que ela possa ter uma base sólida para dizer, não, eu defendo essas questões aqui por isso, isso e isso. Né? Não, as pessoas elas se colocam, eu estou com raiva, e aí eu volto a essa questão que eu coloquei do individualismo, né? Eu quero que o adolescente morra porque ele me atingiu pessoalmente, eu quero que aquele carro exploda porque eu não posso ter um carro como aquele, coisas que não fazem muito sentido, né? Quer dizer, nós temos que ter uma participação social que seja, como é que a gente usa uma expressão? Não só no sentido de que seja civilizada, né? Eu acho que a grande preocupação hoje é que a nossa sociedade está perdendo a civilidade. E eu acho que aí a psicologia tem muito a contribuir, do ponto de vista das relações sociais, né? Quer dizer, o que eu posso fazer? Olha, você pode falar o que você quiser, é um direito. A manifestação é um direito. Mas desde que você não interfira no direito do outro, né? Desde que você não, para garantir o que você supostamente acha que você tem direito, você vai lá, ele me roubou, eu vou lá e mato ele, está tudo certo. Então, está muito primitivo, né? Como diria o Freud, é muito id para pouquíssimo superego, né? Vamos dizer assim. A coisa está meio que desencontrada. E eu me assusto muito porque com as questões, quer dizer, na minha época, né, fazer militância, ir para movimentos sociais, tinha até alguma dificuldade na nossa comunicação, né? Os encontros, como é que as coisas iam acontecer. Uma vez eu levei uma latada na cabeça, não sabia que era para estar naquele lugar, porque era para estar no outro. Enfim, mas agora, em 3 segundos, todo mundo se comunica. Quer dizer, que bom se a gente pudesse passar ótimas informações, né? Não ficar estimulando raiva, né? Coisas desse tipo. Então, eu acho que o resgate aí é da nossa humanidade mesmo, né? Vamos dizer, a humanização dos movimentos sociais. Eu acho que eles têm que existir. A organização, né? E aí a gente ainda tem alguns movimentos que estão renascendo, né? Porque, só fechando a ideia, não sei se respondo, Zaira, mas a minha preocupação, assim, há uma dicotomia, certo e errado. Se eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo. Isso não existe em lugar nenhum da psicologia, né? Pensar dessa forma como psicólogo não existe. E eu tenho que pensar fundamentalmente que a minha posição não é a posição, claro que eu tenho uma história pessoal, mas é a minha posição baseada naquilo que está colocado. A Bianca colocou isso maravilhosamente ontem. A psicologia não é contra religião nenhuma, por exemplo. A psicologia defende a diversidade das religiões. Isso que é laicidade. A psicologia não é contra nenhum tipo de manifestação. Ela vai discutir que todos têm direito a se manifestar da mesma forma, né? Sem violência, Então, como todos têm direito à manifestação religiosa, só que isso não tem nada a ver com o exercício da profissão, né? Eu acho que a formação vem muito por aí. Não sei se... Bom, gente, olha, boa noite para todos e para todas. Eu queria só provocar um pouquinho mais a Sandra, e até quando você fala que toda psicologia é uma psicologia social, né? E que você pudesse explorar um pouquinho, que você até trouxe no slide, essa coisa da multiplicidade da psicologia, né? Essas várias psicologias. E como é que essas várias psicologias, porque assim, nós tomamos conhecimento das várias psicologias a partir do momento que a gente conhece o que é que os profissionais estão fazendo nos vários locais onde está o ser humano, né? Então, onde tem um ser humano,
a psicologia está lá, né? Então, como que a gente pode, então, estar trabalhando junto com as várias instituições, então, o sindicato, a BEP, conselhos, sociedades, de uma forma geral. Então, como que a gente pode estar trabalhando tudo isso? Só uma provocação. Você tem como é que é? Uma varinha de mágica? Olha, eu penso que é para incomodar, né? Tá. Eu acho que, assim, a ideia, na verdade, é nos espaços. Eu estou vendo muitos ex-alunos e ex-alunas aqui, né? Já me conhecem. Eu acho que os espaços de formação, os espaços de inserção, espaços como esse, né? Todos nós aqui, ou quase todos, pelo menos, somos psicólogos. Estamos no momento de pensar outras coisas que não necessariamente a nossa prática da profissional, mas de pensar o que a gente pode fazer para que, de alguma maneira, a nossa profissão se consolide de uma maneira mais respeitosa. Eu penso que é o diálogo, não tem outra forma que não seja a gente... Que estratégias a gente pode usar junto ao sindicato, junto ao conselho, para que vamos dizer assim, para que essa identidade profissional seja cada vez mais valorizada. Mas se eu não valorizo como profissional, né, mas eu preciso também dizer que eu sou muito otimista, porque as coisas vêm mudando muito, né? Mudando do sentido de que a inserção dos psicólogos tem trazido, vamos dizer assim, uma tranquilidade maior. Antigamente, as pessoas tinham vergonha de dizer que trabalhavam em determinados espaços, né? Isso não existe mais, ou pelo menos reduziu muito. Se não fosse da área tal, pronto, já se sentia desvalorizado. Então, eu acho que inclusive para a gente questionar questões trabalhistas, eu acho que essa aproximação é fundamental, né? Somos muitos, somos diversos, mas nós temos, sim, dentro daquela identidade profissional múltipla, a gente tem uma unicidade. Essa unicidade que é conectada com a formação, primeiro, com o desejo de ser psicólogo, por que ser psicólogo, a formação e o exercício. E o exercício tem a ver com o sindicato e com o conselho, que eu acho que são as instâncias sociais de amparo, né? Não vai o psicólogo sozinho fazer um movimento. Não vai um profissional, quer dizer, se profissionais da saúde, da assistência, autônomos estiverem passando por dificuldades, quanto mais cabeças juntas, melhor, né? Eu acho que o que falta mesmo é uma força política para nós, na valorização desse conjunto. Eu ainda acho que é a marca do individualismo lá de trás. Cada um por si. Agradecer a psicóloga Sandra Maria Francisco de Amorim, que trouxe esse tema tão importante. Pedir à psicóloga Irma Macário para que seja representante aqui do CRP e fazer a entrega desse mimo. A nossa convidada, por estar conosco hoje, receba ali um mimo, em forma de agradecimento, e o certificado por estar conosco. Obrigado por trazer esse momento especial com o tema Psicologia, Identidade e Trabalho. Obrigado, Sandra Maria Francisco, que trouxe esse momento especial.